Minha nora postou uma foto tomando vinho em Zurique, no exato momento em que encontrei meu filho e minha neta dormindo debaixo de um viaduto em São Paulo. Ela sorria. Eles tremiam de frio. Não gritei. Não corri. Peguei minha netinha nos braços. Olhei nos olhos do meu filho e decidi que aquela mulher nunca mais tocaria nessa criança. O que ela não sabia é que eu já tinha começado a destruir tudo o que ela construiu com mentiras. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar alguns meses. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Rosane. Tenho 61 anos e moro sozinha num apartamento de 2 quartos na zona leste de São Paulo, perto da estação Carrão do metrô. Não é grande, mas sempre foi meu. Comprado com anos de trabalho como auxiliar administrativa numa fábrica de embalagens. Me aposentei há 3 anos e desde então minha rotina tem sido tranquila. Acordo cedo, tomo meu café olhando pela janela da cozinha, cuido das plantas na varanda, vejo meus programas à tarde, converso com as vizinhas no corredor. Mas desde fevereiro deste ano, algo quebrou dentro de mim. Foi quando meu filho Rafael parou de atender minhas ligações. Rafael tem 34 anos. É meu único filho. O pai dele morreu quando ele tinha apenas 9 anos. Um infarto fulminante no meio de um plantão. Maurício era segurança de um banco. Trabalhava demais, dormia pouco. Quando ele se foi, sobrou só eu e o Rafael. Criamos um ao outro, na verdade. Eu ensinei ele a ser homem de verdade. Trabalhar, respeitar, cuidar. Ele me ensinou a não desistir, a ter um motivo para levantar todo dia. Rafael sempre foi um menino doce, quieto, estudioso, responsável. Fez faculdade de administração com bolsa, trabalhou em empresas de logística, sempre levou a vida com dignidade. Há 5 anos, conheceu Amanda, uma moça bonita, comunicativa, cheia de energia. Ela era vendedora numa loja de roupas no shopping Tatuapé. Falava bem, se vestia melhor ainda e tinha aquele jeitinho de quem sabe o que quer da vida. Confesso que no começo achei ela um pouco exagerada, mas Rafael parecia feliz, então aceitei. Eles se casaram num cartório simples, mas Amanda fez questão de um vestido importado e um almoço num restaurante caro. Eu paguei parte. Rafael pagou o resto parcelado. Lembro que senti um aperto no peito vendo meu filho assinar aquele carnê de presente de casamento. 1 ano depois, nasceu a Laura, minha netinha, meu pedaço de sol. Desde que Laura nasceu, minha vida ganhou um novo sentido. Eu ia na casa deles toda semana. Ajudava com o que podia, levava comida, brincava com a pequena. Rafael trabalhava muito, tinha conseguido um emprego bom numa empresa de importação, ganhava razoável. Amanda parou de trabalhar quando engravidou e nunca mais voltou. Disse que queria se dedicar à filha, à casa. Eu achei estranho, mas não disse nada. Não era minha vida. Mas com o tempo comecei a perceber coisas. Amanda sempre estava com a unha feita, o cabelo impecável, roupa nova toda semana. Enquanto isso, Rafael emagreceu. Começou a ficar com olheiras fundas, a voz cansada. Ele dizia que estava tudo bem, que era só o trabalho pesado. Mas eu via a conta de luz atrasada em cima da mesa. Via o leite em pó da Laura repetido, porque estava em promoção. Via meu filho comendo só arroz e feijão, enquanto Amanda pedia delivery japonês. Eu mordia a língua. Mas as mães sabem. As mães sempre sabem. Em janeiro deste ano, Rafael me ligou. A voz dele estava diferente, trêmula. Mãe, eu perdi o emprego. Senti meu estômago gelar. Como assim, meu filho? A empresa fechou uma filial inteira. Cortaram metade do pessoal. Eu fui um deles. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, respirei fundo. Tá tudo bem, Rafael. Você vai arrumar outro. Você é inteligente, trabalhador. Vai dar certo. Eu sei, mãe. Eu sei. Só, não conta pra Amanda ainda, tá? Eu vou resolver. Aquilo me partiu. Ele tinha medo da própria esposa. Nos dias seguintes, tentei ligar várias vezes, mas Rafael sempre dizia que estava correndo atrás, mandando currículos, fazendo entrevistas. Amanda também não atendia. Quando atendia, era seca, direta. Ele não tá, Rosane. Qualquer coisa eu falo pra ele te ligar. Fui na casa deles 2 vezes. Da primeira, Amanda abriu a porta com a Laura no colo, toda sorridente, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando pedi para falar com Rafael, ela disse que ele tinha saído cedo para uma entrevista e só voltava à noite. Achei estranho,
mas não insisti. Na segunda vez, ninguém abriu a porta, e então, em fevereiro, as ligações pararam de completar. O número do Rafael dava como fora de área. O da Amanda tocava e ninguém atendia. Fui até o prédio onde eles moravam, um condomínio popular na Vila Matilde. O porteiro me olhou com pena. Dona Rosane, eles saíram faz umas 3 semanas. Deixaram o apartamento. Não pagaram os últimos meses de condomínio. Senti minhas pernas fraquejarem. Saíram? Pra onde? Não sei, senhora. A moça não disse nada. Só pegou umas malas e foi embora num Uber. O rapaz, eu não vi ele não. Só ela e a menina. Voltei pra casa atordoada. Passei a noite em claro, olhando pro teto, tentando entender. Liguei para alguns conhecidos em comum, mas ninguém sabia de nada. Mandei mensagens, e-mails, nada. Rafael tinha sumido, e Amanda também, mas com a Laura. Nos dias seguintes, mergulhei num mar de desespero silencioso. Não sabia o que fazer. Pensei em ir à polícia, mas o que eu diria? Meu filho adulto saiu de casa? Ele não era menor, não tinha mandado de prisão. Tecnicamente, ele podia ir para onde quisesse. Mas uma mãe sabe quando algo está errado. Passei a checar as redes sociais de Amanda obsessivamente. E foi aí que o inferno começou a fazer sentido. Amanda continuava postando, todos os dias, fotos em restaurantes chiques, passeios, roupas novas, stories com músicas animadas, frases motivacionais, poses de quem está vivendo seu melhor momento. E o pior de tudo, fotos com a Laura. Minha netinha sempre arrumadinha, laço no cabelo, vestidos de marca. Mas Rafael, nem sombra. Comecei a ler as legendas com mais atenção. Recomeçar é preciso, seguindo em frente. Às vezes, é preciso deixar para trás o que te impede de voar. Estou construindo a vida que mereço. Cada palavra era uma facada. Até que, na última semana de março, Amanda postou algo que me fez tremer de raiva. Uma foto dela no aeroporto de Guarulhos, sorrindo, segurando a mão da Laura. Legenda: rumo a novos ares. A vida é uma só, e eu escolhi viver a minha. Suíça. Ela estava indo para a Suíça, com a minha neta. E o meu filho? Onde estava o meu filho? Tentei comentar na publicação, mas ela tinha me bloqueado. Criei um perfil falso. Consegui ver as postagens seguintes: Amanda em Zurique, Amanda em Lucerna, Amanda jantando fondue, Amanda de casaco de pele, toda produzida, vivendo como se fosse uma princesa. E Rafael? Nada. Nenhuma menção. Nenhuma explicação. Foi então que algo dentro de mim mudou. Não era mais só preocupação. Era fúria. Comecei a investigar por conta própria. Conversei com vizinhos do antigo prédio. Descobri que Rafael tinha sido visto algumas vezes na região, mas sempre sozinho, cabisbaixo, com uma mochila nas costas. Um entregador de aplicativo disse que viu ele dormindo numa praça perto da estação de metrô Carrão. Meu filho, meu Rafael, dormindo na rua. Decidi que ia encontrá-lo, nem que tivesse que vasculhar São Paulo inteira. E foi exatamente isso que fiz. Durante semanas, saí de casa de manhã cedo e voltava só de noite. Andei por praças, viadutos, pontos de ônibus, abrigos públicos. Levava foto dele no celular, mostrava para todo mundo. Moradores de rua, guardas municipais, vendedores ambulantes. A maioria não sabia. Alguns lembravam vagamente de um rapaz parecido. Uma mulher que vendia bala no sinal da Radial Leste disse que viu ele com uma criança pequena, uns dias atrás, perto do centro. Meu coração quase saiu pela boca. Laura estava com ele. Amanda tinha mentido. Ou pior, tinha abandonado os dois. Redoblei as buscas. Foquei na região central. Sé, República, Luz. Andei até não aguentar mais as pernas. Ignorei o cansaço, a fome, o medo. Não ia desistir. E então, numa tarde fria de abril, chuvosa, com o céu de São Paulo cinza como chumbo, eu o encontrei. Viaduto do Glicério. Embaixo da estrutura de concreto, entre barracos de lona e papelão, numa espécie de acampamento improvisado, eu vi Rafael. Meu filho estava sentado no chão, encostado numa pilastra suja de pichação. Ele estava irreconhecível. Barba comprida, cabelo desgrenhado, roupas rasgadas. Mas não foi isso que me quebrou. Foi ver a Laura. Minha netinha, de apenas 3 anos, estava deitada no colo dele, enrolada num cobertor sujo.
O rostinho dela estava pálido, os lábios rachados. Ela dormia, mas era um sono pesado, cansado. Rafael a segurava como se ela fosse a única coisa real no mundo. Fiquei parada por alguns segundos, sem conseguir me mexer. Meu corpo inteiro tremia. Não era de frio, era de dor, de raiva, de um amor tão grande que sufocava. Então, dei um passo à frente. Rafael levantou os olhos, e quando me viu, algo se despedaçou dentro dele. Mãe! A voz saiu rouca, quebrada. Não respondi. Não consegui. Apenas me ajoelhei na frente dele, tirei a Laura dos braços dele com cuidado. Ela nem acordou direito. Só murmurou algo, e a apertei contra meu peito. Ela estava gelada. Olhei para Rafael. Ele chorava em silêncio, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Coloquei minha mão livre no rosto dele. Agora acabou. Eu vou cuidar de vocês. E foi naquele momento, segurando minha neta nos braços e olhando para o meu filho destruído, que tomei uma decisão. Amanda ia pagar por isso. Não com gritos, não com violência, mas com a verdade. E a verdade, eu descobriria, era muito pior do que eu imaginava. Levei Rafael e Laura para minha casa naquela mesma tarde. Não pedi permissão. Não esperei explicações. Simplesmente chamei um Uber. O motorista olhou com desconfiança para o estado deles, mas quando viu minha cara de determinação, não disse nada e trouxe meus dois para casa. Laura continuava dormindo, o corpinho mole de cansaço e fome. Rafael entrou no apartamento como um fantasma. Olhava para as paredes, para os móveis, para tudo, como se tivesse esquecido que lugares assim ainda existiam. Vai tomar banho, ordenei, firme, mas sem rispidez. Deixa a Laura comigo. Ele hesitou. Mãe, eu não quero dar trabalho. Rafael. Meu tom não deixava espaço para discussão. Vai. Ele obedeceu. Enquanto o chuveiro corria, sentei no sofá com Laura no colo. Tirei o cobertor velho e sujo que a envolvia e meu estômago se revirou. A roupa dela estava imunda, rasgada nas pontas. Os pezinhos estavam machucados, cheios de bolhas. As unhas, sujas. O cabelo, embaraçado e ressecado. Minha netinha. Aquela criança que eu sempre vi de lacinho, vestido limpo, sapato combinando. Agora, estava assim. Por causa de quem deveria protegê-la. Segurei o choro. Não era hora para isso. Era hora de agir. Preparei uma bacia com água morna, sabonete neutro, uma toalha fofinha. Lavei Laura com cuidado, como quem limpa algo muito frágil e valioso. Ela acordou no meio do processo, assustada, e quando me viu começou a chorar, baixinho. Vovó, vovó. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem agora. A vovó tá aqui. Ela se agarrou em mim e não largou mais. Coloquei nela uma camiseta minha, que ficou enorme, mas estava limpa e cheirosa. Penteei o cabelinho dela devagar, desembaraçando cada nó com paciência. Depois, fui até a cozinha e esquentei um copo de leite. Passei manteiga numa fatia de pão. Laura comeu devagar, como se tivesse medo de que aquilo fosse desaparecer. Quando Rafael saiu do banheiro, quase não o reconheci. Tinha cortado a barba com a máquina velha que eu guardava do tempo do pai dele. O cabelo ainda estava comprido, mas limpo. Ele vestia uma calça de moletom e uma camiseta que eram do Maurício. Eu nunca tive coragem de jogar fora. Ele parecia ter voltado no tempo. Parecia de novo meu menino. Mas os olhos estavam diferentes, vazios, envergonhados, quebrados. Sentamos os três à mesa da cozinha. Fiz comida simples, arroz, feijão, ovo frito, salada. Rafael comeu em silêncio, a cabeça baixa. Laura comia ao lado dele, sonolenta, mas agarrada no braço do pai. Esperei ele terminar. Depois, olhei fundo nos olhos dele. Agora você vai me contar tudo. Rafael respirou fundo. A voz saiu baixa, trêmula. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Pelo começo. Desde quando você perdeu o emprego. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Foi em janeiro, como eu te contei. A empresa fechou de repente. Cortaram todo mundo. Não teve aviso prévio direito, não teve nada. Fiquei desesperado. A gente já estava apertado, e eu sabia que sem o salário... Ele parou, engoliu seco. Eu não contei para Amanda logo de cara. Pensei que ia arrumar outro emprego rápido. Mandei mais de 50 currículos na primeira semana. Fui em 3 entrevistas. Nada. Tudo exigia experiência que eu não tinha, ou pagava menos da metade do que eu ganhava.
E quando você contou para ela? Rafael fechou os olhos. 2 semanas depois, quando o dinheiro acabou de vez. E o que ela disse? Ele demorou para responder. Ela surtou. Senti o peito apertar. Surtou como? Gritou comigo. Disse que eu era um inútil, que ela não tinha casado com um fracassado, que eu tinha que dar um jeito, porque ela não ia viver passando vergonha. A voz dele estava tremendo agora. Eu tentei explicar, mãe. Juro que tentei. Mas ela não queria ouvir. Ela só gritava. Dizia que a culpa era minha, que eu devia ter me planejado melhor, que eu tinha arruinado a vida dela. Mordi o lábio com força. E a Laura? A Laura chorava no quarto. Eu ouvia ela chorando enquanto a Amanda gritava comigo. Silêncio pesado. Nos dias seguintes, ela mudou. Ficou fria. Não falava comigo. Dormia de costas. Quando eu tentava conversar, ela me ignorava. E começou a sair. Todo dia. Deixava a Laura comigo e sumia. Voltava tarde, cheirando a perfume caro, com sacola de loja. Com que dinheiro? Rafael deu um sorriso amargo. Essa foi minha pergunta também. Ela disse que era assunto dela, que eu não tinha moral para questionar, já que não estava pondo dinheiro em casa. Senti a raiva subir pela garganta. E você aceitou? Eu estava quebrado, mãe. Sem chão. Eu acreditei nela quando ela disse que tinha conseguido umas vendas como revendedora. Eu queria acreditar, porque a alternativa era... Ele parou. Era admitir que minha esposa estava fazendo algo errado. E estava. Ele não respondeu de imediato. Quando falou, a voz era quase um sussurro. Sim, esperei. Descobri por acaso. Peguei o celular dela um dia quando ela estava no banho. Não é algo que eu faria normalmente, mas... Alguma coisa não estava certa. Abri o WhatsApp. Vi conversas. Com quem? Um cara, mais velho, executivo de alguma empresa. Ele mandava dinheiro para ela. Muito dinheiro. E ela mandava fotos, vídeos. Senti meu estômago embrulhar. Que tipo de fotos? Rafael não precisou responder. Vi no rosto dele. Quando confrontei ela, Amanda não negou. Disse que era trabalho, que não era traição de verdade, porque ela não sentia nada pelo cara, que era só uma forma de sobreviver, já que eu não estava conseguindo sustentar a família. E você? Eu explodi. Pela primeira e única vez, eu gritei com ela. Disse que aquilo era inaceitável, que a gente ia dar um jeito junto, mas não daquele jeito. Ela riu na minha cara, mãe. Riu. Disse que eu era um idiota, que estava vivendo num mundo de faz de conta, que ela não ia afundar comigo. Ele parou para respirar. Estava tremendo. No dia seguinte, quando acordei, ela tinha ido embora. Levou a Laura. Levou tudo que tinha valor. Deixou um bilhete. Você não serve mais para mim. Fica com sua vida de perdedor. A Laura vai ter uma mãe que sabe vencer. Senti as lágrimas descerem. Por que você não me ligou, Rafael? Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Porque eu tinha vergonha, mãe. Vergonha de ter falhado. Vergonha de ter deixado isso acontecer. Vergonha de ter perdido minha filha. Mas você não perdeu ela. Você tá aqui com ela agora. Porque ela me jogou de volta. Franzi a testa. Como assim? Rafael suspirou. 2 semanas atrás, Amanda apareceu do nada. Eu estava dormindo num albergue na Sé. Ela entrou, toda produzida, me olhou com nojo e empurrou a Laura para mim. Disse, não dá mais. Ela atrapalha meus planos. Você quis ser pai? Então cuida. E foi embora. Senti o mundo rodar. Ela abandonou a filha? Com a mesma frieza com que fala de uma roupa velha. E você? Por que não me procurou depois disso? Porque eu estava sem telefone, sem dinheiro, sem nada. Tentei ir na sua casa, mas eu não consegui, mãe. Não consegui aparecer daquele jeito. Pensei que ia resolver primeiro, mas não consegui. Não consegui nada. Só consegui sobreviver. Mal. Levantei, dei a volta na mesa e abracei meu filho. Ele desabou. Chorou como não chorava desde criança. E eu chorei com ele. Mas enquanto chorava, uma parte de mim já estava calculando. Amanda não ia sair impune. Nos dias seguintes, cuidei de Rafael e Laura com toda a atenção que eu tinha. Levei a menina no posto de saúde. Ela estava desnutrida, anêmica, mas nada irreversível. O médico me olhou com suspeita, mas quando expliquei a situação, ele apenas balançou a cabeça e receitou vitaminas, uma dieta reforçada. Rafael começou a se recuperar também. Aos poucos, voltou a falar, a sorrir de leve quando via a Laura brincando. Mas ainda havia uma sombra nele, uma culpa profunda. Enquanto isso,
Eu continuava monitorando Amanda. As postagens na Suíça continuavam. Restaurantes, passeios, paisagens de cartão postal. Não havia uma única menção a Laura. Era como se a filha nunca tivesse existido. Até que numa manhã, ela postou algo que me fez ver vermelho. Uma foto dela de mãos dadas com um homem, mais velho, bem vestido, sorriso confiante. Legenda: às vezes, você precisa deixar o passado para trás para encontrar seu futuro. Ela estava noiva, tinha abandonado a filha, destruído meu filho e agora estava comemorando um noivado na Europa. Foi nesse momento que decidi. Ia expor tudo, mas não sozinha. Precisava de provas, de aliados, de um plano. E foi aí que me lembrei de alguém. Júlia, a irmã mais nova de Amanda. As duas nunca foram próximas. Júlia sempre foi mais quieta, mais séria. Trabalhava como assistente social e morava em Santo André. Eu a tinha visto poucas vezes, sempre em silêncio, observando. Achei o contato dela pelo Facebook. Mandei uma mensagem direta. Júlia, aqui é Rosane, mãe do Rafael. Preciso muito falar com você. É sobre Amanda e Laura. Por favor, me responda. Ela respondeu em 2 horas. Eu sei o que ela fez. Encontra comigo amanhã? Meu coração acelerou. Ela sabia. No dia seguinte, nos encontramos num café na Avenida Paulista. Júlia chegou pontual, séria, os olhos cansados. Sentou na minha frente e foi direto ao ponto. Amanda sempre foi assim. Assim como? Interesseira, manipuladora, desde adolescente. Mentia para todo mundo. Fingia que nossa família tinha dinheiro quando a gente mal pagava aluguel. Namorava caras por status. Casou com Rafael porque ele parecia estável. Mas quando a estabilidade acabou, ela o descartou. Exatamente. Júlia suspirou. Eu tentei avisar Rafael antes, mas ele não quis ouvir. Tava apaixonado. E agora? Agora ela tá na Suíça com um empresário que conheceu por aplicativo de relacionamento. Ele é casado, aliás, mas ela não se importa. Tá usando ele para bancar a vida de luxo que sempre quis. E quando ele cansar dela, ela vai achar outro. E a Laura? Júlia olhou para mim com tristeza. Laura nunca foi prioridade. Amanda só teve filho porque achou que ia segurar o Rafael. Quando viu que não adiantou, largou a menina como se fosse um peso. Respirei fundo. Eu quero processar ela. Quero a guarda da Laura. Quero que ela pague pelo que fez. Júlia assentiu. Eu te ajudo. Tenho contatos. Conheço advogados. E tenho provas. Provas? Ela puxou o celular, me mostrou prints de conversas. Amanda confessando para ela, meses atrás, que não aguentava mais ser mãe. Que a Laura era um erro. Que, se pudesse voltar no tempo, não teria tido filho. Mensagens geladas, cruéis, reais. Isso é o suficiente? Júlia sorriu, mas sem alegria. Para começar? Sim. Pro resto? A gente vai construir o caso, juntas. E foi assim que começou minha guerra silenciosa. Não ia gritar, não ia implorar. Ia usar a lei, a verdade. E a força de 2 mulheres que se recusavam a deixar uma criança ser mais uma vítima do egoísmo de quem deveria amá-la. Amanda curtia a Suíça. Mas logo, muito logo, a Suíça não ia ser suficiente para esconder a verdade. O advogado que Júlia me indicou se chamava Dr. Henrique Moraes. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação discreta e um jeito direto de falar que me deixou mais tranquila. Marcamos reunião no escritório dele, no bairro da Liberdade. Era um lugar pequeno, mas organizado, com estantes cheias de códigos e processos. Júlia foi comigo. Rafael ficou em casa com Laura. Ainda não estava pronto para encarar o mundo jurídico, e eu respeitei isso. Dr. Henrique nos recebeu com seriedade, mas também com empatia. Sentamos em sua sala e ele foi direto ao ponto. Dona Rosane, entendo a situação. A senhora quer a guarda definitiva da neta, correto? Sim. E quero que Amanda pague pensão, que seja responsabilizada pelo abandono. Ele anotou algo no bloco. Vamos por partes. Primeiro, a guarda. Precisamos provar abandono material e afetivo. As provas que Júlia me mostrou são um bom começo, mas precisamos de mais. Testemunhas, documentos, registros médicos da criança, tudo que comprove negligência. Eu tenho. Levei a Laura no posto de saúde. O médico fez relatório de desnutrição. Tenho as fotos de como ela estava quando a encontrei. Ótimo. Isso ajuda muito. Segundo ponto, Rafael. Ele é o pai.
Legalmente, a guarda deve ser dele, não sua. Eu sei, mas ele está fragilizado. Ele concorda que eu fique com a guarda enquanto ele se recupera. Então faremos uma guarda compartilhada entre a senhora e Rafael, com Amanda perdendo o poder familiar. Isso é possível, mas exige um processo, e Amanda pode contestar. Ela está na Suíça, nem vai saber. Dr. Henrique tirou os óculos e me olhou sério. Dona Rosane, ela vai saber. Processos judiciais notificam ambas as partes. Quando Amanda for citada, ela pode voltar, pode contratar advogado, pode inventar versões. Precisamos estar preparados. Estamos. Ela abandonou a filha. Isso é fato. Fato para nós. Mas no tribunal, ela pode alegar que deixou a criança temporariamente com o pai por dificuldades financeiras. Pode dizer que planejava buscar a menina depois. Pode mentir. E mentir bem. Júlia se inclinou para frente. Ela vai mentir. É o que ela sempre fez. Então nossa estratégia precisa ser blindada. Doutor, Henrique tornou a colocar os óculos. Vou entrar com ação de destituição do poder familiar, pedido de guarda e ação de alimentos. Mas vocês precisam me trazer tudo. Conversas, fotos, testemunhas, qualquer coisa que prove que Amanda não tem condições morais de criar essa criança. Quanto tempo isso leva? Depende. De 3 meses a 1 ano. Talvez mais. Meu coração apertou. 1 ano? Justiça não é rápida, Dona Rosane. Mas enquanto isso, a criança fica com vocês. Vou pedir uma guarda provisória de imediato. Isso protege Laura até o julgamento final. Respirei fundo. Não era o que eu queria ouvir, mas era a realidade. Então vamos começar. E começamos. Nos dias seguintes, virei uma detetive. Reuni tudo o que tinha. Prints das redes sociais de Amanda, fotos de Laura no dia que a encontrei, conversas antigas, tudo. Rafael me deu acesso ao celular velho dele, onde ainda havia mensagens de Amanda. Mensagens cruéis, cheias de xingamentos, acusações. Júlia trouxe mais provas. Áudios que Amanda tinha mandado para ela nos últimos meses, reclamando da filha, dizendo que queria sumir e recomeçar do zero. Cada peça daquele quebra-cabeça me doía, mas também me fortalecia. Esse material foi entregue ao Dr. Henrique, que montou um dossiê robusto. Em 2 semanas, ele protocolou a ação. A guarda provisória foi concedida rapidamente. O juiz analisou o caso, viu as provas preliminares e decidiu que Laura ficaria sob minha responsabilidade até o julgamento. Rafael também foi incluído, mas eu seria a guardiã principal. Quando recebi o documento, segurei firme e chorei. Não de tristeza, de alívio. Laura estava protegida. Legalmente, oficialmente. Agora, era questão de tempo até Amanda ser notificada. A notificação chegou até Amanda 3 semanas depois. Sei disso porque, num domingo de manhã, meu celular tocou. Número desconhecido. Internacional. Atendi. Rosane? A voz era de Amanda. Mas não era a voz doce e falsa que ela usava antes. Era raiva pura. Amanda. Que porra é essa de processo? Você tá louca? Respirei fundo. Mantive a voz calma. Não tô louca. Tô protegendo minha neta. Sua neta? Ela é minha filha. Filha que você jogou fora como lixo. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela voltou, ainda mais venenosa. Você não sabe de nada. Nada. Eu deixei ela com o Rafael porque ele é o pai. Era responsabilidade dele. Responsabilidade que você tirou quando destruiu ele emocionalmente e financeiramente. Ele se destruiu sozinho. Eu não tenho culpa de ele ser um fracassado. Senti a raiva subir, mas me segurei. Amanda, você abandonou uma criança de 3 anos. Você foi viajar para a Europa enquanto sua filha dormia na rua. Não adianta tentar se justificar. O juiz já viu as provas. Que provas? Você está inventando mentira. Conversas suas com Júlia. Prints das suas redes sociais, laudo médico da Laura quando a encontrei, testemunhas, tudo documentado. Ela ficou em silêncio novamente, dessa vez, mais longo. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, mais baixa, perigosa. Você vai se arrepender disso, Rosane. Não vou, porque eu sei que estou fazendo o certo. Eu vou voltar, vou contratar o melhor advogado, vou provar que você está manipulando tudo. E vou pegar minha filha de volta. Tenta. Mas a verdade não muda. Você não quis ela. Agora não pode exigir de volta só porque seu orgulho foi ferido. Ela desligou na minha cara.
Fiquei parada por um tempo, o telefone ainda na mão. Sabia que tinha cutucado a onça com vara curta, mas também sabia que tinha feito certo. Amanda ia revidar. Disso eu tinha certeza, mas eu estava pronta. 2 semanas depois, aconteceu algo que eu não esperava. Rafael estava melhorando. Tinha começado a procurar emprego de novo, dessa vez com mais calma, sem desespero. Também estava fazendo terapia. Dr. Henrique tinha indicado uma psicóloga parceira que atendia por preço social. Laura estava outra criança. Ganhara peso, os olhos tinham voltado a brilhar. Brincava, ria, chamava vovó o tempo todo. À noite, dormia agarrada no ursinho de pelúcia que comprei para ela. Parecia que finalmente estávamos encontrando uma paz. Até que numa tarde, Rafael chegou em casa com uma expressão estranha. Ele tinha ido ao banco resolver algo da conta antiga dele, conta que estava desativada desde que perdeu o emprego. Precisava regularizar para conseguir abrir outra. Sentou no sofá da sala, pálido. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar. Meu coração disparou. O quê? Ele hesitou. Depois falou devagar. Quando eu estava no banco, eles me mostraram o extrato antigo da conta conjunta, a que eu tinha com Amanda. E ela sacou tudo, tudo mesmo. Não só o dinheiro da conta corrente. Ela tinha acesso ao fundo de garantia que eu tinha guardado. Lembra? Aquele dinheiro que eu juntei quando trabalhava na empresa de logística. Quase 20 mil reais. Senti o estômago revirar. Ela roubou? Tecnicamente não. A conta era conjunta. Ela tinha direito legal de mexer. Mas ela pegou tudo, mãe. No dia que foi embora, zerou a conta e usou o dinheiro para viajar, para se manter lá fora. Rafael, você sabia disso? Não. Eu nem lembrava que ela tinha acesso ao fundo. Foi uma burrice minha, uma confiança idiota. Segurei a mão dele. Isso não foi burrice, isso foi confiança. Você confiou na sua esposa. Ela que traiu essa confiança. Ele balançou a cabeça, desanimado. Mas não é só isso, mãe. O que mais? Ele respirou fundo. O gerente me mostrou outra coisa. Movimentações estranhas, depósitos de valores altos, que não eram do meu salário, transferências para conta de terceiros. Tudo no nome dela, mas usando nossa conta conjunta. Lavagem de dinheiro? Não sei, mas não era dinheiro limpo. Tenho certeza. Fiquei em silêncio, processando. Você vai usar isso no processo? Vou levar para o Dr. Henrique. Ele vai saber o que fazer. E foi o que fizemos. Dr. Henrique analisou os extratos e a cara dele fechou. Isso complica muito a situação dela. Se ela realmente estava movimentando dinheiro de origem duvidosa, pode ter implicações criminais. Vou acrescentar isso ao processo. Ela pode ser presa? Depende, mas com certeza enfraquece qualquer defesa que ela tentar construir. Nenhum juiz vai dar guarda de criança para alguém envolvido com movimentação financeira irregular. Senti um peso sair dos meus ombros. Finalmente, as coisas estavam se encaixando. Mas a vida tem um jeito de te surpreender quando você acha que o pior já passou. Amanda voltou ao Brasil. Não avisou. Não ligou. Simplesmente apareceu. Foi num sábado de tarde. Eu tinha saído com Laura para comprar pão na padaria da esquina. Rafael estava em casa, descansando. Quando voltamos, a porta do apartamento estava entreaberta. Meu sangue gelou. Entrei rápido, segurando Laura no colo. E lá estava ela, Amanda, sentada no meu sofá, as pernas cruzadas, uma expressão fria no rosto. Estava diferente. Cabelo mais curto, maquiagem pesada, roupa cara. Mas o olhar era o mesmo, vazio de empatia. Rafael estava do outro lado da sala, tenso, como se estivesse segurando a respiração. Amanda me olhou. Depois olhou para Laura. Oi, filha. A voz era doce, falsa. Laura se encolheu contra mim, assustada. Não reconhecia a própria mãe. Sai daqui, Amanda. Minha voz era firme. Essa é a minha filha, Rosane. Eu tenho o direito de vê-la. Você perdeu esse direito quando a abandonou. Ela se levantou, devagar. Eu vim buscar o que é meu. Laura não é sua. Ela é dela mesma. E ela não vai a lugar nenhum com você. Amanda deu um sorriso frio. Não precisa. Eu não vim para levar ela. Ainda não. Então por que veio? Ela se aproximou perigosamente calma. Vim avisar. Vocês vão perder essa briga. Eu tenho advogado, tenho dinheiro e tenho algo que vocês não têm. O quê? Ela olhou para Rafael e algo cruel brilhou nos olhos dela. A verdade sobre o pai da Laura.
O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Rafael ficou branco. Eu não entendi. Do que você tá falando? Amanda sorriu. Um sorriso venenoso. Rafael não contou pra você, Rosane? A Laura não é filha dele. O mundo parou. O silêncio que tomou conta da sala era sufocante. Amanda estava ali, de pé, com aquele sorriso cruel no rosto, esperando a bomba que acabara de jogar fazer efeito. Rafael estava pálido, as mãos tremendo, incapaz de olhar para mim. E eu segurava Laura nos braços, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O que você disse? Minha voz saiu baixa, mas firme. Amanda cruzou os braços, satisfeita. Você ouviu bem. Rafael não é o pai biológico da Laura. Eu engravidei de outro homem. E ele nunca soube. Bom, até agora. Olhei para o meu filho. Ele tinha a cabeça baixa, os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Rafael, chamei, a voz trêmula. Isso é verdade? Ele demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro quebrado. Eu descobri faz 2 meses, mãe. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei no sofá, ainda segurando Laura. Como? Rafael limpou o rosto com as mãos, tentando se recompor. Quando Amanda me deixou, eu fiquei mexendo nas coisas que ela tinha esquecido no apartamento. Achei uns papéis, exames antigos, um teste de DNA que ela tinha feito escondido quando Laura tinha 1 ano. Ela queria ter certeza de quem era o pai. E não era eu. Minha cabeça girava. E você não me contou? Eu não sabia como, mãe. A voz dele estava embargada. Eu estava quebrado. Tinha perdido tudo. Aí descobri que a única coisa que ainda me mantinha de pé, a Laura, nem era minha de verdade. Eu entrei em colapso. Foi por isso que eu não consegui te procurar. Eu não conseguia nem olhar para mim mesmo. Senti as lágrimas descerem, mas não as limpei. Amanda soltou uma risada baixa, cínica. Viu, Rosane? Seu filho é um trouxa. Criou uma filha que nem é dele. E agora você quer a guarda de uma criança que não tem nada a ver com você. Nem sangue, nem nada. Foi aí que algo dentro de mim se rompeu. Levantei devagar, ainda com Laura nos braços, e caminhei até Amanda. Parei bem na frente dela, olhando fundo nos olhos dela. Sabe o que eu aprendi nesses 61 anos de vida, Amanda? Ela arqueou a sobrancelha, arrogante. Que família não é sobre sangue, é sobre quem fica, quem cuida, quem ama. E Rafael amou essa menina desde o dia que ela nasceu. Ele trocou fralda, acordou de madrugada, embalou ela para dormir. Ele estava lá quando você sumiu. Ele estava lá quando ela estava com fome, com frio, com medo. Ele é o pai dela, o único que importa. Mas a lei não pensa assim. Amanda sorriu, venenosa. Sem vínculo biológico, Rafael não tem direito legal sobre ela. E você, muito menos. Então quem tem? Você? Minha voz subiu, pela primeira vez. Você que abandonou ela debaixo de um viaduto? Que foi postar foto em Zurique enquanto sua filha dormia no chão frio de São Paulo? Eu sou a mãe dela. Mãe? Quase gritei. Mãe não abandona. Mãe não some. Mãe não usa filho como peça de barganha. Você não é mãe, Amanda. Você é só uma mulher que pariu uma criança e esqueceu que ela existe. O rosto de Amanda ficou vermelho. Você vai ver. No tribunal, eu vou ganhar. Porque a Laura é minha filha. E nem você, nem esse fracassado do Rafael vão tirar ela de mim. Não vamos? Dei um passo à frente. Você acha mesmo que vai ser fácil? Depois de tudo que a gente reuniu, os prints, as mensagens, as testemunhas, os extratos bancários suspeitos, você acha que o juiz vai ignorar tudo isso? Amanda hesitou. Pela primeira vez, vi uma rachadura na confiança dela. Você tá blefando. Não tô. E se quiser testar, pode aparecer na audiência. Vai ser um prazer te ver explicar para o juiz de onde veio o dinheiro que você estava movimentando e por que você abandonou uma criança de 3 anos. Ela ficou em silêncio, processando. Depois, deu um passo para trás. Vocês vão se arrepender. Não, Amanda. Quem vai se arrepender é você, quando perceber que perdeu a única coisa de verdade que já teve na vida. Amanda olhou para Laura uma última vez, mas Laura virou o rostinho, se escondendo no meu ombro. Sem dizer mais nada, Amanda saiu, batendo a porta com força. Quando ela foi embora, desabei no sofá. Rafael veio até mim, chorando. Mãe, eu sinto muito por tudo, por não ter te contado, por ter deixado isso chegar até aqui. Segurei a mão dele, apertando firme.
Rafael, escuta o que eu vou te dizer. Eu não me importo se Laura não tem o seu sangue. Ela tem o seu amor. Ela tem a sua dedicação. Ela tem você. E isso vale mais do que qualquer DNA. Ele desabou no meu colo e eu abracei meu filho e minha neta juntos. Éramos uma família. Não importava o que os papéis diziam. Nos dias seguintes, levei toda a informação nova para o Dr. Henrique. Ele analisou com cuidado, leu os documentos do teste de DNA que Rafael tinha guardado e suspirou. Isso complica, mas não inviabiliza. Como assim? Rafael criou essa criança como filha dele por 3 anos. Ele é o pai socioafetivo. No Brasil, paternidade socioafetiva tem o mesmo peso que a biológica. Podemos entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva e manter a guarda. E Amanda? Amanda tem a maternidade biológica, mas com tudo que temos contra ela, abandono, negligência, movimentações financeiras suspeitas, dá para conseguir a destituição do poder familiar. Não vai ser fácil, mas é possível. Quanto tempo? Mais alguns meses. Mas enquanto isso, a guarda provisória se mantém. Laura fica com vocês. Respirei fundo. Era o que eu podia pedir no momento. A audiência aconteceu 3 meses depois. Foi num fórum na região da Sé, uma manhã nublada de julho. Eu, Rafael, Júlia e Dr. Henrique chegamos cedo. Amanda apareceu com um advogado caro, todo produzido, confiante. Mas quando o juiz começou a questionar, a confiança dela ruiu. Dr. Henrique apresentou todas as provas, mensagens, fotos, extratos bancários, laudos médicos. Chamou Júlia como testemunha, que confirmou tudo. Mostrou as postagens de Amanda na Suíça, enquanto a filha estava na rua. O advogado dela tentou argumentar que Amanda tinha dificuldades temporárias, que planejava buscar a filha depois, que estava reorganizando a vida financeira. Mas o juiz não comprou. Ele olhou para Amanda e fez uma pergunta direta. A senhora abandonou sua filha com o pai dela, sabendo que ele estava em situação de rua? Amanda hesitou. Ele é o pai. Era a responsabilidade dele. Mas a senhora sabia da situação? Silêncio. A senhora viajou para a Europa e não entrou em contato com a criança por mais de 1 mês? Amanda não respondeu. O juiz balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Vou analisar com cuidado, mas adianto, não vejo condições de retorno da guarda para a mãe. A criança está estável, saudável e segura com a avó e o pai socioafetivo. Vou manter a guarda provisória e encaminhar o processo para destituição do poder familiar. Amanda ficou branca. Saímos do fórum com uma vitória parcial. Ainda não era o final, mas estávamos muito perto. 6 meses depois, o processo foi concluído. Amanda perdeu o poder familiar. A guarda ficou oficialmente comigo e com Rafael. Ela foi condenada a pagar pensão alimentícia, um valor simbólico, já que ela alegou não ter condições financeiras. Mentira, claro, mas difícil de provar no tribunal. O mais importante, Laura ficou conosco, definitivamente. Rafael conseguiu um emprego novo, numa empresa de contabilidade. Não ganhava muito, mas era digno, estável. Ele se recuperou aos poucos, fez terapia, voltou a sorrir. E, acima de tudo, continuou sendo o pai que Laura precisava. Laura cresceu, ficou mais esperta, mais alegre, chamava Rafael de pai e eu de vovó, e para ela, essa era a única família que importava. Amanda sumiu de novo. Ouvi dizer que voltou para a Europa, que casou com o tal empresário, que levava uma vida de luxo. Não sei se é verdade. E, sinceramente, não me importo. Ela fez a escolha dela. E nós fizemos a nossa. Hoje, 2 anos depois de tudo, sento na varanda do meu apartamento e vejo Laura brincando com as plantas. Ela tem 5 anos agora. É tagarela, esperta, cheia de vida. Rafael está na sala, trabalhando no notebook. De vez em quando, ele levanta a cabeça, olha para a filha e sorri. E eu sinto uma paz que não sentia há anos. Não foi fácil, foi doloroso. Foi uma luta silenciosa, diária, contra o cansaço, o medo, a incerteza. Mas valeu cada segundo. Porque aprendi que ser mãe, ser avó, ser família, não é sobre laços de sangue. É sobre escolher ficar. É sobre escolher amar. Mesmo quando o mundo inteiro te diz que você não precisa. É sobre olhar para uma criança e dizer, eu não vou desistir de você. E foi isso que fiz. Encontrei meu filho e minha neta debaixo de uma ponte. E hoje,
Eles têm um lar de verdade, porque família, no final das contas, é isso, é quem fica, quem cuida, quem ama. E nós ficamos. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que família é sobre amor, não sobre sangue. Obrigada por acompanhar a história de Rosane, Rafael e Laura.